Então, ao 6º Congresso Médico Espírita do Rio Grande do Sul, com o tema 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, Desafios da Alma no Mundo em Crise, nós ouviremos César Jeremia, médico, endocrinologista pediátrico, mestre em Medicina pela URGS, médico do Instituto da Criança com Diabetes, Grupo Hospitalar Conceição, professor do curso de pós-graduação em Saúde e Espiritualidade e integrante e professor da AME Rio Grande do Sul. Ele aborda o tema Pedi e recebereis, buscai e achareis, efeitos da mente focada. Muito boa tarde a todos, refrescados, renovados, prontos para mais uma sessão. E vamos dando então continuidade às exposições da tarde de hoje. Introduzindo a nossa exposição, nós gostaríamos de lembrar que uma das metas mais prioritárias das associações médicas espíritas do Brasil e do mundo afora é estabelecer pontes, né, de conexão entre a realidade espiritual, entre os conhecimentos espirituais e os conhecimentos médicos científicos contemporâneos, né? Tendo isso como mote, né, nós selecionamos uma passagem do Evangelho de Mateus, que é a questão do pedir e recebereis, e vamos com vocês fazer um passeio em alguns aspectos da neurobiologia, da atenção e dos benefícios da prece e da meditação na saúde geral e na busca do autoconhecimento, que é o propósito essencial da nossa existência, do nosso estar e viver neste planeta. Pedi e recebereis. Vejam essa imagem. Ela está pedindo, né, gente? A gente o tempo todo está pedindo coisas para o universo, né? E a gente encontra essas coisas, muitas vezes de forma involuntária, automática, né? O processo de autodescobrimento é nós começarmos a fazer escolhas cada vez mais lúcidas, né? E que tragam realmente benefício à nossa existência e que proporcionem crescimento, maior felicidade, maior compreensão, maior plenitude, né? Isso que vocês não viram a fotografia em que ela tentava fazer uma curva pintando as unhas do pé, né? Nesse mundo, né, gente, quantas e quantas vezes nós andamos em círculos, né? Nós refazemos os mesmos passos, né? Foi dito anteriormente pelo Gelson que nós revisitamos as nossas feridas inúmeras e inúmeras vezes ao longo de existências e ao longo dessa vida, né? Muitos de nós que chegaram à doutrina espírita há pouco ou há muito, né, viemos motivados por uma busca profunda e por estarmos cansados, né, de desencontros, de frustrações, de tristezas, de medos, né? E o desafio dessa apresentação é a gente estimular a vocês e a nós próprios, né, a começarmos a trabalhar uma coisa fundamental, foco, né? Nós precisamos ter clareza, né? Quanto mais clareza nós tivermos, nós podemos fazer escolhas de caminhos luminosos para nós, abreviarmos e evitarmos muitos sofrimentos que poderiam acontecer se a gente permanecer, né, na superfície das coisas, né, sendo levados pelas contingências, pelos fenômenos vulgares do mundo afora, né? Nós vivemos num mundo poluído do ponto de vista de informação, né? A sociedade de hoje oferece de tudo, né? Os nossos filhos estão expostos a isso de uma forma inimaginável há 30, 40 anos atrás, né? Recentemente, só a título de exemplo, eu voltei a ativar minha conta no Facebook, uma linda ferramenta, né? E deixei ativado no meu celular. Eu não aguentei 5 dias. Começava a chegar mensagem, olha eu aqui fazendo comida, olha aqui eu com meu vestido novo, né? Gente, e quando toca aquela campainhazinha no celular, tu sente uma pressão para olhar o que está acontecendo, o que te mandaram, e tu vai ver que 99% são trivialidades, né?
Não estou dizendo que isso é ruim ou isso é bom, só que isso nos tira o foco. Né? Eu estou com um desafio grande lá com um dos meus filhos, que é uma joia de filhote, né? Um amigão carinhoso, né? Mas não dá para aprender matemática e física fazendo exercício e respondendo WhatsApp o tempo todo. Não tem jeito. Né? Então, nós já estabelecemos alguns limites naturais necessários, né, para que ele pudesse avançar, né, na sua formação nessas ciências fundamentais. Muito bem. Nós precisamos de foco. Né? Nós precisamos reorientar a nossa vida, fazermos escolhas mais lúcidas, né? Identificarmos realmente aquilo que é essencial para a nossa felicidade. Né? Já foi dito pelos que me antecederam que muitas vezes a doença é uma construção do ser em busca de foco. E a gente vê isso no dia a dia. Pessoas que passam por doenças físicas dramáticas, né? Uma delas, talvez a mais dramática, são as experiências de quase morte, né? Mas todas as doenças, enfim, crônicas ou agudas, mas que têm uma dramaticidade importante, elas geralmente fazem o indivíduo rever a sua vida, as suas prioridades e se dar conta daquilo que realmente é essencial. E a partir daquele evento que, num primeiro momento, poderia ter sido visto como uma coisa desastrosa, uma doença, uma punição, um estorvo, né? Aquilo passou a ser uma bênção na sua vida, porque ele redirecionou toda a sua energia psíquica, refez as suas prioridades e começou a ser feliz, né? De uma maneira mais leve, de uma maneira mais espontânea, mais genuína. Tá? Vamos transpor um pouquinho a nossa exposição para o conceito de plasticidade espiritual, como a maioria de vocês sabem, né? O ser humano é uma unidade composta de uma essência espiritual, que nós chamamos de espírito, né? Nós temos um corpo físico, existe um corpo intermediário de natureza semimaterial que estabelece a comunicação entre a alma e esse corpo físico, né? Vamos ver o que Filomeno de Miranda nos fala a respeito da plasticidade perispiritual, que é a capacidade desse corpo intermediário responder às nossas solicitações. O que eu busco se expressa no meu corpo espiritual, na forma de pensamentos, atos e emoções. Então vejamos aqui, né, que o perispírito é portador de expressiva capacidade plasmadora. O perispírito registra todas as ações do espírito através de mecanismos sutis da mente, estabelecendo os futuros parâmetros de comportamento que serão fixados por automatismos vibratórios nas reencarnações por vindouras. Nós agimos, pensamos repetidamente, e o nosso pensar, o nosso gerar emoções, os nossos atos geram automatismos que passam a acontecer de maneira sutil, conduzindo as nossas vidas, muitas vezes sem a gente ter plena lucidez que está sendo conduzido em direção àquele caminho, mas foram construções nossas ao longo da nossa história de vida, nossa história reencarnatória. A partir desse momento, os códigos genéticos da hereditariedade, em consonância com esses conteúdos vibratórios, vão organizando o corpo que o espírito herdará, né? Essa frase nos diz que nós somos construtores da nossa herança genética. Isso é uma revolução dentro do paradigma médico vigente, né? Dentro do paradigma médico vigente, hereditariedade é fruto do acaso e da seleção natural, né? O Espiritismo traz a contribuição mostrando que existe um fator extremamente preponderante e atuante, né, engendrando os mecanismos de genética, as mutações, né, através de mecanismos de mutação e através de mecanismos que atualmente são chamados de epigenéticos. Nós construímos a nossa carga genética e herdamos de nós mesmos com a contribuição dos nossos pais, da nossa raça, enfim, da nossa etnia. Esse conjunto, espiritualmente, perispírito ou psicossoma, é tão entranhadamente conjugado no processo da reencarnação
que em qualquer período da existência são articulados e desfeitos sucessivos equipamentos que procedem da ação de um sobre o outro. Conforme a constância, aqui grifado, né, mental da ideia, aparece uma correspondente necessidade da emoção e aparece um correspondente registro no corpo espiritual. Nós estamos finalizando isso, porque depois nós vamos passar um pouquinho para a neurobiologia da meditação e da prece, e nós vamos ver como o nosso cérebro responde, né, às práticas meditativas e de prece. Tá? O mundo mental das aspirações e ideias é o grande agente modelador do mundo físico e orgânico, conforme as propostas daquele têm lugar as manifestações dele. Então, todas essas afirmativas nos dizem que o nosso pensamento cria hábitos, esses hábitos, principalmente se materializados através de ações, vão criando canais de energia que vão impregnando o nosso corpo espiritual e que vão definir a nossa futura forma, numa futura reencarnação, e vão interferir nessa própria existência atual que nós estamos. Então, retomando algo que é do conhecimento de vocês, toda ação, na forma de pensamento-palavra, gera traços de memórias. Os hindus têm um conceito muito interessante, muito equivalente ao que o Espiritismo propõe, né? O conceito de sanskaras. No hinduísmo, sanskara é um registro energético de ações executadas pela consciência. Nós sabemos dentro do Espiritismo que esses registros ficam armazenados no corpo espiritual, né? E é como... lembram, antes do CD existia o disco de vinil, né? Agora parece que há uma rejuvenescência do disco de vinil. O que acontecia quando a gente riscava um disco de vinil e a agulha passava por ali? Pulava ou às vezes ficava trancado e ficava repetindo aquele pedaço da música de maneira ruidosa, né? Isso tem um equivalente perispiritual e cerebral. Quanto mais eu executo uma ação mental, emocional, eu vou criando sulcos cada vez mais profundos, pelos quais haverá uma tendência natural da minha energia psíquica a percorrer. E é assim que se estabelecem os automatismos. As escolhas que eu faço, os pensamentos que eu acolho no meu íntimo, né, que eu alimento, as emoções que eu escolho alimentar, vão gerando sulcos que vão determinando marcas, que vão criando uma configuração específica da minha individualidade, que vai gerar uma expressão própria de saúde ou de doença, né? Antigamente, quando eu fiz a formação médica, né, e passei pela psiquiatria, eu escutei muitas vezes os professores de então, os catedráticos, né, apresentarem moralidade simplesmente como uma convenção social. É uma convenção social. Ética, moralidade, não existe isso. As pessoas convencionam isso para poder viver em grupo, né? Ou, muitas vezes, a noção de bem e errado é imposta por uma religião, por uma instituição, né, para controlar as massas, né, o pensamento. É uma mera convenção social. O que o Espiritismo e a espiritualidade têm nos dito? Que ética e conduta e atitude têm íntima relação com saúde psíquica, saúde emocional, saúde física. Não é uma mera abstração social, não é uma convenção, não é uma coisa fora da gente, é uma coisa que interfere profundamente na nossa capacidade de sermos felizes, né? Então, dentro desse paradigma, toda ação voltada ao bem comum, ao altruísmo, gera saúde, promove prosperidade, alavanca crescimento próprio e coletivo. Toda ação, né, centrada no benefício próprio e exclusivo, né, gera desarmonia, gera doença. Isso não é uma convenção, isso é uma lei do universo, é uma lei da vida, né? E todos os reinos da natureza, de alguma forma, né, têm as suas leis
como resultado dessa lei universal que rege e organiza todos os universos. E pela tradição espírita, nós sabemos que é o nosso chakra coronário, nosso chakra coronário, né, que estabelece a integração entre o corpo e o físico, e ele transfere os reflexos de nossas emoções, pensamentos e ações aos demais sistemas de força, né, imprimindo, registrando em nós próprios os reflexos salutares ou prejudiciais de nossas ações, muitas vezes ações. Quantas das nossas ações hoje foram lúcidas e quantas das nossas ações foram respostas automáticas frente aos estímulos do ambiente? Se a gente começar a fazer a contabilidade disso, pelo menos quando eu tento fazer isso, eu percebo que na maioria das vezes eu reagi aos estímulos. Eu reagi de forma automática, às vezes acertadamente, mas muitas vezes de forma impulsiva, a palavra que não deveria ter sido dita, a postura que foi adotada e não deveria ter sido adotada, porque gerou desarmonia, enfim, né? Então, tudo que nós pensamos e alimentamos no nosso universo interior, em termos de emoções, cria essas memórias, esses sanskaras, que geram responsabilidades. Automaticamente isso acaba criando as linhas gerais do nosso destino. Então, nós sabemos, né, e isso é um conhecimento revolucionário dentro do Espiritismo, que o Espiritismo traz à sociedade, que o nosso pensar, né, interfere de forma dramática na organização do nosso corpo, ainda dentro do útero da nossa mãe. O pensamento do nosso pai e da nossa mãe interfere na expressão genética e no desenvolvimento morfológico desse feto, que o nosso pensar interfere nos processos de fecundação, nos processos neuroendócrinos, nos processos imunológicos, né? E que o nosso pensar, até levando em consideração conhecimentos, informações da tradição budista, hindu, é o nosso pensar que gera o mundo, né? O universo. Né? A gente não lê lá nas obras espíritas os tais de espíritos construtores, né? Que extraem, né, daquilo que Kardec chamou de fluido cósmico universal, que é aquela matéria sutil, né? Eles extraem dessa massa de energia, como nós, dentro das nossas limitações de compreensão, todos os universos, né, as estrelas, os corpos celestes, né, não são moldados, né, aleatoriamente ao acaso, mas seguindo o influxo dessas mentes exuberantes que nós não temos condições de entender ainda. Muito bem. Então, finalizando essa revisão desse tema, só para fechar aqui, a herança genético-consciencial de cada um de nós plasma no nosso corpo físico, com a contribuição genética dos pais, as predisposições para a saúde ou para a doença, que a gente está modificando a todo instante. A cada momento eu estou modificando essas predisposições, né? Até antes do término do código do projeto Genoma, se tinha a ideia que genética era destino, né? Hoje isso está caindo em desuso, né? Porque tem tanta informação nova, né? Por exemplo, se sabe que, mesmo eu tendo determinado gene, esse gene pode ou não se manifestar dependendo de influências ambientais. E que eu posso modificar a expressão de determinados genes com alimentos que eu consumo, pela exposição a fatores físicos, né? E nós, espíritas, defendemos a ideia de que o próprio pensamento, né, é capaz de modificar a expressão de grande parte do material genético nosso, favorecendo, né, a harmonia celular, a harmonia física, ou corrompendo o equilíbrio sutil que nós todos temos. E aqui só trazendo conceitos que são universais, né? Eu encontro esperança nos dias mais sombrios e foco nos mais brilhantes. Eu não julgo o universo. O que ele está nos ensinando aqui, gente? Eu não sei quem dos que me antecedeu disse
ninguém agride ninguém, eu acho que foi o Gelson. Porque se eu aproveitar a agressão que eu recebo do mundo das pessoas para crescer em humildade, em capacidade de perdoar, em capacidade de me tornar imune a qualquer crítica que possa ser feita de forma inadequada ou incorreta a meu defeito, aquilo que era um mal passa a ser um bem. Então, só é mal aquilo que eu permito que seja mal. Se eu tiver clareza e lucidez, eu posso fazer tudo ser positivo. Todos os desastres, todas as misérias, eu posso transformar em algo promotor de crescimento e de felicidade. Né? É o que o Dalai Lama nos diz aqui. Né? Foco, foco. Aqui casualmente encontrei na internet, lembram lá a inteligência emocional? Né? Esse psicólogo aqui desenvolveu todo um trabalho em inteligência emocional, e esse livro aqui, traduzido para o português, né, para a nossa língua, trata da questão de foco mais relacionada a transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, enfim. Mas veja, focar não é apenas selecionar a coisa certa, né, mas também dizer não. Né? A Sheila também comentou que para seguir o caminho que me convém, eu tenho que dizer não. Há muitos convites, né? Há muitas situações que iriam me distrair. E às vezes eu tenho que romper muitas vezes com o meu círculo de amizades inicial, primitivo, né? Porque a minha alma anseia outras coisas. Né? E eu tenho que dizer não para coisas que não me convêm. Eu achei essa frase extraordinária. Ter um alvo é um exercício diário. É necessário muita oração, confiança e vontade. É um exercício diário. No trânsito, a gente pode estar exercitando paz. Na fila de banco, a gente pode estar exercitando paz. Né? Na época de pagar o imposto de renda, a gente pode estar exercitando paz. Né? Na época de votar, a gente pode estar exercitando foco. Né? Então, gente, agora, fechando o capítulo anterior, vamos falar um pouquinho sobre plasticidade cerebral. Nós vimos um pouquinho sobre plasticidade espiritual. Né? Existia uma ideia que percorreu quase um século, século XIX, quase todo o século XX, né, de que quando a gente nascia, a partir do nascimento, nós só perdíamos neurônios. A gente nascia com uma quantidade X de neurônios e ao longo da vida a gente ia perdendo esses números de neurônios. Né? Existia também a ideia de que neurônio, célula nervosa, não se regenera, não se multiplica. Né? Depois de lesada, destruída, eliminada, ela não é reposta. Né? Esses conceitos estão rapidamente se modificando. Né? Nos últimos 10, 15 anos, tem se trabalhado muito dentro dessa área da neurobiologia, que é a plasticidade cerebral. Plastos vem do latim, modelar, né? Se refere à extraordinária capacidade do cérebro em modificar a sua estrutura e função em resposta a mudanças do meio interno ou do ambiente externo. É a habilidade que o cérebro tem de adaptar-se como resultado da experiência. O cérebro muda conforme a experiência. Isso nós já comentamos, que o cérebro humano tem um número definido de neurônios e só vai perdendo ao longo da vida. Isso não é verdade. Né? Desde a final da década de 80, quando novas tecnologias de laboratórios foram desenvolvidas, né, o método estereológico de 3 dimensões, se começou a ver que, mesmo em idosos, pode ocorrer formação de novos neurônios, que em determinadas regiões cerebrais sofrem aumento na população de neurônios em resposta ao estímulo. Né? Então, veja, esse número ou permanece estável ou até mesmo pode aumentar nas pessoas idosas. Isso é conhecimento de mais de 30 anos. Né? Deixa eu só voltar aqui.
Queria só que vocês prestassem atenção nessa imagem aqui. Isso aqui é a imagem clássica de uma célula nervosa. A gente tem o corpo neuronal aqui, que é a cabeça do neurônio, e a cauda. A cauda se chama axônio. Tá? Dentro do cérebro da gente, quando eu tiver um acúmulo de corpos de neurônio, eu vou ter a coloração cinza. A gente chama de substância cinzenta cerebral. Então, quando ouvirem essa frase, vocês vão ouvir daqui a pouquinho, substância cinzenta cerebral é um acúmulo de corpos neuronais. E substância branca é um acúmulo de axônios, de rabinhos de neurônios. Tá? Muito bem. Vejam esse precursor da psicologia moderna, William James, né, que já intuía, né, conhecimentos na neurobiologia que se vieram a serem evidenciados depois da década de 80. A matéria orgânica, especialmente o tecido nervoso, parece dotada de um extraordinário grau de plasticidade. Né? E aqui, antes de Cristo, Aristóteles já dizia: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência não é fruto do acaso. Excelência não é um modo de agir, e sim um hábito adquirido. Né? Um hábito desenvolvido que todos nós podemos desenvolver em qualquer área do conhecimento humano. Rapidamente lembrando o terceiro capítulo dessa obra extraordinária, No Mundo Maior, em que Calderaro descreve André Luiz, o nosso sistema nervoso, de uma forma muito simples, mas muito didática. Né? Nós teríamos, segundo André Luiz, 3 níveis de consciência. E esses níveis de consciência estão correlacionados a áreas cerebrais específicas e a regiões perispirituais equivalentes. Tá? Então, nós temos o nível subconsciente, onde a gente armazena todas as informações na nossa história reencarnatória. Tudo aquilo que a gente aprende vai para o subconsciente. Os nossos traumas, os nossos medos, as nossas pulsões, as nossas fobias, né? Toda a nossa carga instintiva herdada lá da nossa herança animal, quando nós ainda não éramos humanos, né? O nosso princípio inteligente ainda estava transmigrando pela experiência nos animais inferiores. Nós trazemos toda essa carga de impulsividade, o instinto de preservação, o instinto de reprodução, o instinto de defesa. Todas essas formas de interagir com o ambiente estão armazenadas no subconsciente, que, do ponto de vista anatômico, se relaciona com as regiões mais antigas do cérebro. Tá? Regiões ali dos núcleos da base, né, do tálamo, são as regiões mais basais do cérebro. Nós temos o consciente, a sede da vontade, da volição, das escolhas, né? Anatomicamente relacionado aos córtex motores e sensoriais, essas regiões aqui mais laterais do nosso encéfalo, né? E temos o superconsciente, que é a sede das noções superiores, né? E anatomicamente o superconsciente está relacionado com essa região mais anterior, mais nova no desenvolvimento filogenético, que é a área pré-frontal. Então eu queria que vocês só guardassem essas 3 informações, esses 3 níveis de consciência, para a gente aproveitá-los. Vejam, essas informações aqui estão num livro mediúnico, né? De um médium que não completou o ensino médio, né? Imperfeitamente publicado em 1947, perfeitamente em acordo com a neuroanatomia e neurobiologia atual. Evidentemente que houve alguns acréscimos ao longo dos últimos anos em termos de fisiologia e neuroanatomia. Um outro paradigma está prestes a cair, né? A gente aprende nos bancos escolares que antes de eu ter a função, eu tenho que ter o órgão. Não é assim? Para eu poder caminhar, eu tenho que ter a perna. Eu não posso caminhar sem ter a perna antes. Né? Para esse meu braço se fletir, se dobrar, eu tenho que antes ter o músculo, ter a articulação, depois a função. Né? Ou seja, a função seria
uma consequência da estrutura. Ponto. Tá? O que a gente está vendo hoje? A gente está vendo que a própria mente é capaz de modificar dramaticamente o nosso cérebro e a forma que o nosso cérebro funciona. Tá? Quando isso se expressa no cérebro, isso já se expressou aonde? Qual é o intermediário do espírito com o corpo? Se a minha mente, se o meu pensar modifica a anatomia e o funcionamento do cérebro, ele já modificou antes a anatomia e o funcionamento do meu perispírito. Já criou novos registros lá. Tá? Muito bom. Eu trouxe aqui rapidamente uma seleção de artigos científicos sobre o tema meditação e prece. Né? Mais meditação do que prece, porque é mais fácil estudar do ponto de vista metodológico meditação do que prece. Como é que a gente ensina uma pessoa a orar? Não, você vai no teu quarto, abre um livro que tem uma mensagem edificante, né? Se conecte consigo mesmo, né? Não são as palavras que importam, é a intenção. Cada um faz de um jeito. As técnicas meditativas, elas são milenares e elas têm uma sistemática muito simples que eu posso ensinar para um grupo e não ensinar para um outro grupo e compará-los, sabendo que aquele grupo que irá praticar a meditação está seguindo o mesmo procedimento. Eu não consigo fazer o mesmo com prece, porque cada um ora de um jeito. Mas do ponto de vista da neurobiologia, eles são equivalentes. Tá? Então, tudo que eu falar de meditação, leia-se também prece. Tá? Veja aqui, ó, esse estudo aqui, publicado nos Proceedings da National Academy of Science, é uma revista da Academia de Ciência norte-americana. Qual é a data aqui? 2010. Intitulado Meditação de curta duração induz mudanças na substância branca do giro cingulado anterior. O que é substância branca? É o rabinho do neurônio. Tá? O que é o giro cingulado anterior? Vejam esse corte no cérebro aqui. Ó. Eu fatiei o cérebro bem aqui. O giro cingulado anterior é essa região aqui. Ó. Essa região do nosso cérebro está relacionada a essas funções aqui, gente. Resolução de conflitos, regulação de emoções e do comportamento, funções executivas. Funções executivas é planejar, organizar, né? Antever, prever, antecipação da recompensa, empatia, nossa capacidade de nos identificarmos com o sofrimento alheio está relacionado à atividade nessa região aqui. Controle da frequência cardíaca e controle da pressão arterial. Então, essa regiãozinha aqui, na área próxima à área pré-frontal, está relacionada a todas essas funções nobres. Alguém precisa resolver conflito? Alguém está com alguma dificuldade, está precisando resolver algum conflito, assim que chegar em casa depois aqui do Congresso Espírita, né? Alguém precisa mais eficiência na regulação das emoções e no seu comportamento? Décio? Quase nada, né? Precisamos mais empatia nesse mundo que se jogam bombas e mísseis de um lado para o outro, né? Tá? Alguém aqui é hipertenso, precisa controlar melhor a pressão arterial, etc. Tá? Bom, o que esse estudo mostra, gente? Eles fizeram o seguinte, ensinaram meditação para 20 pessoas e 20 pessoas ficaram na lista de espera para receber o curso depois. E eles fizeram a ressonância magnética funcional antes e depois. No grupo que recebeu o treinamento em meditação e no grupo que ficou na lista de espera. Tá? O que esse estudo mostrou, gente? Aqui a descrição do estudo, foram 28 pacientes para um lado e 23 pacientes para o outro, eram todos jovens, sem doença psiquiátrica ou neurológica, né? As práticas eram de 30 minutos, de meditação de 30 minutos. Ao longo de um mês,
em torno de 11 horas de meditação ao longo de 30 dias da semana. Eles utilizaram questionários, instrumentos validados na pesquisa para avaliar os benefícios da meditação. E já havia estudos anteriores que mostravam que a meditação melhorava a imunidade da mucosa, provocava ativação daquela região do cérebro que nós citamos, auxiliava na resolução de conflitos, etc. Né? O que a imagem funcional mostrou? Que aqueles que praticaram meditação tiveram uma ativação significativamente maior dessa região que nós mencionamos antes, que é o cingulado anterior, relacionada à empatia, resolução de conflitos, diminuição da impulsividade, né? Diminuição da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial. Eu quero isso. 30 minutos por dia, nas 24 horas. Né? E um efeito rápido. Né? Não foram anos de meditação. 30 dias. 30 minutos por dia. Né? Conclusão desse estudo. Esse tempo de meditação proposto aumenta a atividade do córtex cingulado, e daí os autores especulam. Bom, para eu aumentar a função numa área do cérebro, só pode acontecer duas coisas. Ou o rabinho dos neurônios se organiza melhor espacialmente, ou existe aumento de rabinho de neurônios. Ou houve maior mielinização, ou uma organização maior desses tratos de substância branca. E eles citam também que alguns estudos prévios já observaram benefício da meditação no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, na dependência química, depressão, esquizofrenia e demência. Esse outro estudo aqui, gente, no Jornal de Psiquiatria Canadense, 2012, né, intitulado Cérebro Meditativo e Regulação da Emoção nos Transtornos de Humor. É um artigo de revisão no Hospital de Toronto, né, Departamento de Psiquiatria e Psicologia, né, psiquiatras e psicólogos, enfim, que fizeram uma revisão sobre as evidências científicas do benefício da meditação nos transtornos de humor, depressão, mania, transtornos de ansiedade, fobias. Né? Conclusão, a maioria dos estudos mostra que meditação reduz a autoavaliação depreciativa automática. Que nome complicado, né? Alguém já escutou uma vozinha falar dentro de si coisas ruins a respeito de si próprio? É autoavaliação depreciativa automática. Ah, mas eu sou um boçal mesmo, né? Que cara, né? Ah, ninguém gosta de mim, né? Eu sou uma pessoa chata, né? Já escutaram essa vozinha insistente que vem, quando se repete aquela cena, naquela circunstância, ela vem de novo, né, nos cutucar. Né? Meditação é bom para isso, prece é bom para isso. Né? Independe se tu é espírita, se tu é católico, se tu é evangélico. Né? Esse outro estudo, prática de meditação promove aumento de substância cinzenta cerebral, publicado na revisão Psychiatry Research, pesquisa em psiquiatria 2011, né? Mostrando, gente, que prática meditativa está associada a mudanças na concentração da substância cinzenta. O que é substância cinzenta? Você está bem, né? Muito bem. Ah? Esse outro estudo aqui, gente. Meditação melhorando a conectividade das diferentes regiões cerebrais, avaliados por estudos de imagem e eletrofisiológicos. Né? 8 semanas de treinamento em meditação alteram a conectividade funcional intrínseca, favorecendo foco atencional mais consistente, aumentando o processamento sensorial e a percepção reflexiva daquilo que a gente vivencia. Meditação dá foco, a gente começa a separar o joio do trigo, aquilo que me interessa daquilo que não me interessa, aquilo que é bom para mim, aquilo que não é bom para mim. Artigo em revista de Neuroimagem 2011. Olha esse outro estudo aqui, gente.
Efeitos da prática de meditação no cortisol e no sono em meditadores experientes e noviços. Eles avaliaram o nível de cortisol, cortisol é o hormônio do estresse, né? Eles viram que meditadores experientes têm níveis de cortisol pela manhã significativamente mais baixos que a população não meditadora, né? E que os novatos, que os aprendizes de meditação já têm níveis também mais baixos, não tão baixos quanto os mais experientes, tá? E melhora na arquitetura do sono também, né? Meditação. Esse estudo, gente, um pouquinho mais antigo, fez uma coisa muito simples. Separou 2 grupos, um grupo recebeu treinamento em meditação 8 semanas e o outro grupo ficou na lista de espera. Ambos os grupos receberam vacina para gripe. Depois de 8 semanas, fizeram um estudo eletrofisiológico, se viu que aqueles que fizeram meditação tiveram mudanças significativas no funcionamento cerebral em áreas relacionadas ao bem-estar e, surpreendentemente, o grupo que meditou teve títulos de anticorpos mais elevados do que aquele grupo que não meditou, anticorpos em resposta à vacina, né? Mostrando alguma evidência sugerindo que meditação interfere na resposta imunológica defensiva. Tá? Já me deram 10 minutos, eu estou correndo, me desculpem. Tá? Treinamento em meditação de curta duração melhora a atenção e a autorregulação. Proceedings da Academia Nacional de Ciências, 2007. Tá? Isso aqui, estudantes chineses, gente. Realizaram durante 5 dias 20 minutos de meditação por dia. E teve um grupo controle. Tá? 5 dias de meditação por dia, de 20 minutos, melhorou a atenção, capacidade de focar, diminuiu a ansiedade, depressão, raiva, fadiga, maior sensação de vigor, tudo avaliado por escalas validadas, né? Redução significativa na produção de cortisol e aumento na imunorreatividade em comparação ao grupo controle. 5 dias, não é 5 anos, nem 50 anos. Meditadores experientes provocam voluntariamente o aparecimento de ondas de alta frequência ao nível do córtex cerebral, que são as ondas gamas, que são mais de 60 ciclos por segundo, né? E se acredita que essas ondas gama, elas funcionem como uma atividade de integração entre as diferentes regiões cerebrais. Esse outro estudo aqui, publicado no Jornal da Academia de Medicina dos Estados Unidos, em 2009, mostra que meditação é bom para os médicos também. Médicos que sofriam de estafa profissional, chamado síndrome de burnout, né? Passaram por um treinamento em meditação e foram acompanhados por 15 meses. Né? E houve melhora no bem-estar e nas atitudes relacionadas aos cuidados do paciente, melhora na empatia, na estabilidade emocional. Claro que os autores estavam propondo um estudo com um desenho mais robusto, um estudo randomizado. Né? Benefícios da meditação no diabetes tipo 2, artigo 2012, na minha área de atuação, diabetes, né? E eles estão acompanhando um grupo de adultos ao longo de 5 anos para ver se a medicação modifica a excreção de albumina pelos rins, que é o principal marcador de doença renal relacionada ao diabetes. Então, eles querem ver se a meditação, aqueles que meditam, vão ter menor risco de desenvolver doença renal relacionada ao diabetes. Aqui um artigo que mostra que meditação é capaz de produzir redução significativa nas pressões sistólicas e diastólicas e ser um tratamento coadjuvante, né, no tratamento convencional medicamentoso da pressão arterial. Esse aqui eu vou pular, porque eu já tenho 5 minutos. Pode a meditação... Veja, isso aqui é um artigo mais filosófico do que
uma pesquisa em si, né? Publicada em 2009, nos Anais da Academia de Nova York de Ciência. E a pergunta que os autores fazem é se meditação pode lentificar o envelhecimento. Por que isso? Já tem evidências que meditação diminui o nível de cortisol, diminui o estresse oxidativo, diminui uma série de fatores estressores celulares, né? E se sabe que a vida celular, a vida das células da gente, depende do tamanho da pontinha dos cromossomos. A ponta dos cromossomos é chamado telômero. E existe uma enzima, todos nós temos uma enzima no núcleo da nossa célula chamada telomerase. Ela permanentemente fica alongando o telômero. Quanto mais longo o telômero, mais tempo de vida a célula vai ter, né? E alguns poéticos da ciência chamam a telomerase de a enzima da imortalidade, né? Porque se eu tiver muita telomerase, os meus telômeros vão crescer permanentemente. Muito bem. Como a meditação diminui todos os fatores que diminuem a atividade da telomerase, eles estão indiretamente sugerindo que meditação também possa retardar o envelhecimento celular, porque meditação ainda não foi testado, mas indiretamente prolongaria a atividade dessa enzima. Resumindo, gente, conclusão dos estudos sobre meditação e prece na saúde, né? Sobre o cérebro. Ocorre nítida influência em áreas cerebrais relacionadas com atenção, emoção, consciência, funções executivas, melhora no funcionamento dessa região aqui, amígdala, córtex cingulado, córtex pré-frontal, eu não vou poder me alongar, aumento de dopamina, dopamina é o neurotransmissor do prazer, da gratificação. Eu só tenho prazer encarnado quando eu libero dopamina em áreas de gratificação. Tá? Por isso que a experiência de dependência química muitas vezes gera grande liberação de dopamina e as pessoas ficam com esse desejo de repetir essa experiência de forma continuada. Meditação melhora o reconhecimento desapegado das emoções. Normalmente a gente é arrastado pelas emoções, não é isso, gente? A gente é arrastado pela raiva, a gente é arrastado pelo medo, a gente é arrastado pela paixão, a gente é arrastado pela aversão, né? Meditação me permite olhar essas emoções com um certo distanciamento e escolher o caminho melhor, de uma forma lúcida, não emocionalmente comprometida, né? E diversos estudos, então, mostrando um aumento na substância cinzenta em áreas relacionadas ao controle das emoções e do pensamento e talvez diminuindo a atrofia senil, que faz parte do envelhecimento natural, né? Diminui a ansiedade, a ira, a depressão, preocupação, a ruminação mental, né? Há estudos mostrando diversos benefícios clínicos na ansiedade, em transtornos alimentares, dor recorrente, personalidade borderline, né? Em questões do comportamento, diminui compulsão, aumenta equanimidade, não reatividade, quer dizer, o cara conseguir olhar para as coisas e não ser arrastado por elas. No corpo, gente, os benefícios da meditação é uma lista incalculável, né? Diminui mediadores inflamatórios, diminui hormônios do estresse, aumenta a atividade do parasimpático, que é conservadora de energia, aumenta a liberação de beta-endorfinas, aumenta a atividade de células de defesa, aqui, as natural killer, né? Portanto, meditação é um processo capaz de modificar cognição, emoção, biologia, comportamento e, principalmente, surpreendentemente, a estrutura e o funcionamento do nosso cérebro. E é de graça. E eu não preciso de receita azul, e o tempo encerrou, nem pagar royalties para empresas multinacionais,
né? É de graça, eu comigo mesmo e o Papai do Céu. Se você está deprimido, você está vivendo no passado, lembrando as mazelas, as mágoas, ele me magoou, ela não me entende, né? Não é assim? Se você está ansioso, você está vivendo no futuro. Ah, dia 5 tem que pagar as contas, né? Dia 30 já não tem mais dinheiro, e assim por diante. Se você está em paz, em geral você está enraizado no presente, né? E saboreando as coisas do presente. Foco. Encaminhando o encerramento da nossa exposição, só lembrando o pensamento de Emmanuel, que o reflexo mental mora no alicerce da vida. Reflexo é hábito. Hábito a gente cria, a gente modifica. Ninguém é prisioneiro das suas emoções e dos seus pensamentos, por mais arraigados que eles estejam. A gente pode modificá-los. Evidente que com mais ou menor tempo, né? Não só nós podemos modificá-los, como nós somos a única pessoa que irá modificá-los. Ninguém mais, a não ser nós próprios. Esse cara estava com toda a razão, né? Tá tudo na cabeça, né? Tá tudo na mente. Tá? Então, gente, o pedir e receberei, Deus é absolutamente generoso, compassivo, Ele sabe antecipadamente aquilo que cada um de nós necessita. Na verdade, o pedir é pedir a Ele que nos dê clareza para enxergar, porque as oportunidades batem na nossa porta todos os dias. A cada novo dia, todas as oportunidades que eu preciso para crescer, para me realizar, para me emancipar, para me libertar, estão batendo na minha porta. Nós precisamos ter clareza e coragem, né, de assumirmos a responsabilidade por essa caminhada, né? E a meta maior para a qual todos nós deveremos nortear o nosso foco, né, como foi muito bem dito anteriormente, é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. E quem sabe, daqui a algum tempo a gente possa dizer que o meu Deus é você, porque você é uma expressão de Deus, né? E a gente possa viver a verdadeira religião, que é o amor. Obrigado pela atenção de vocês.